Pesquisadores descobriram após décadas de estudos que um vasto reservatório de água suficiente para encher os oceanos da Terra 3 vezes pode estar escondido quilômetros abaixo da superfície. A descoberta indica que a água da Terra pode ter vindo do seu interior e foi levada à superfície pela atividade tectônica. A Bíblia já dizia isso há muito tempo. Por que não acreditaram nela? Ao invés disso, criaram hipóteses mirabolantes, dizendo que os oceanos foram formados por rochas de gelo que vieram do espaço. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Cientistas russos descobrem oceano gigantesco nas profundezas da Terra. Um oceano subterrâneo maior do que o Oceano Mundial. Sim, existe uma quantidade enorme de água debaixo da Terra. E era exatamente isso que esperávamos encontrar caso um dilúvio que inundou toda a Terra tivesse acontecido. A Terra abriu, deve ter sofrido um rasgão imenso e isso formou placas de rocha por toda a Terra. Podemos ver cicatrizes dessa rachadura ainda hoje. A mais conhecida é a falha de San Andreas. A Terra foi rachada em placas de rocha, e essas placas ainda se movimentam nos dias de hoje. O livro de Jasher, citado em Josué e 2 Samuel, menciona o dilúvio de Noé. E naquele dia o Senhor fez tremer toda a terra, e o sol escureceu, e as fundações do mundo se enfureceram, e toda a terra foi movida violentamente. E o relâmpago flamejou, e o trovão rugiu, e todas as fontes da terra foram abertas, como nunca antes conhecidas pelos habitantes. E Deus fez esse ato poderoso a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais mal sobre a terra. Dilúvios e desastres naturais são terríveis. Em 2004, por conta de tsunamis, mais de 250 mil pessoas morreram na Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia. Essa tragédia recente não foi nada comparada com o dilúvio de Noé. Antes da catástrofe do dilúvio, a Terra tinha um único continente. Chamamos isso de Pangeia. Quando as águas do dilúvio subiram, esse único continente foi literalmente rasgado, dando origem aos continentes que conhecemos hoje. Essas placas de rocha se movimentaram muito rapidamente durante o dilúvio. E quando a Terra se movimenta, ocorrem terremotos, tsunamis e vulcanismo. Uma verdadeira catástrofe. Ainda hoje as placas de rocha continuam se movimentando, só que com uma velocidade muito menor. Alguns centímetros por ano. Um resquício do rápido movimento dessas placas no período do dilúvio. O Dr. Walter Braun, PhD em Engenharia Mecânica, tem uma teoria muito interessante sobre tudo isso.
a teoria das hidroplacas. A era pré-diluviana provavelmente era constituída de um enorme supercontinente contendo uma vegetação viçosa, mares, rios e pequenas montanhas. De acordo com a teoria da hidroplaca, a era pré-diluviana possuía uma grande quantidade de água subterrânea, mais ou menos a metade da que hoje em dia temos em nossos oceanos. Esta água ficava em câmaras interligadas, formando uma fina casca respiradora, mais ou menos uns 800 metros de largura, talvez uns 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O aumento da pressão na câmara de água subterrânea expandiu a crosta acima. É uma pressão exuberante, que é quando a pressão interna aumenta. A falha na crosta começou com uma rachadura microscópica que cresceu em ambas as direções, quase a 5 quilômetros por segundo. A rachadura, seguindo o caminho da menor resistência, circulou o globo em mais ou menos 2 horas. Enquanto a rachadura corria pelo globo, a crosta acima se abriu com um rasgão num tecido extremamente esticado. A água subterrânea sofria uma enorme pressão por causa do peso de 16 quilômetros de rochas pressionando sobre ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Os cálculos demonstram que, ao longo dessa rachadura que circundava o globo, fontes de água saíam em jatos supersônicos a mais de 30 quilômetros para a atmosfera. O borrifo dessas enormes fontes ocasionou chuvas torrenciais como a Terra jamais havia sofrido, tanto anterior como posteriormente. A Bíblia afirma que todas as fontes das grandes profundezas surgiram num só dia. E ela descreve tais acontecimentos há cerca de 4.500 anos atrás, o que agora podemos reunir cientificamente numa ordem de causa e efeito com a teoria da hidroplaca. Gênesis 7:8 diz que as fontes do grande abismo foram quebradas e derramaram água de dentro da terra. Além disso, choveu por toda a terra durante 40 dias e noites. Com essa quantidade de água, não é de se admirar que todas as colinas e montanhas foram cobertas. Todos concordam que o cume do Monte Everest já esteve uma vez sob o fundo do mar, mas nem todos associam o Monte Everest com o dilúvio de Noé, porque acham que não há tanta água assim na Terra para cobrir uma montanha tão alta. Lembre-se que, segundo a teoria das hidroplacas, o dilúvio mudou a topografia da Terra. Cadeias de montanhas como os Himalaias muito provavelmente se formaram no final do dilúvio. A Terra pré-diluviana tinha poucas montanhas, mas com a catástrofe do dilúvio, terremotos provocaram movimentos verticais de terra. As montanhas subiram e as águas do dilúvio fluíram dos continentes para as bacias recém-formadas dos oceanos. Devido à falta de erosão, as montanhas devem ter se formado recentemente e rapidamente. Caso contrário, a erosão, em milhões e milhões de anos, já teria desgastado completamente a rocha dessas montanhas. O Grand Canyon é um excelente exemplo da falta de erosão e da recente formação das camadas geológicas. A superfície entre essas duas camadas de rochas nessa montanha do Grand Canyon é plana e pequena. Mas, de acordo com a geologia convencional, existe uma lacuna de 6 milhões de anos entre essas duas camadas de rocha. A camada inferior é uma rocha macia, por isso deve ter erodido muito se tivesse sido exposta por 6 milhões de anos, como diz a geologia convencional. Mas o que vemos é uma rocha com pouquíssima erosão. Isso mostra que a camada de rocha superior foi depositada tão rapidamente que não houve tempo para a erosão da camada inferior. Em outras palavras, essas duas camadas de rocha foram formadas catastroficamente e muito rapidamente. Além da falta de erosão de rochas com supostos
milhões e milhões de anos, existem também rochas literalmente dobradas. Não é comum as rochas dobrarem. Elas normalmente partem porque são duras e quebradiças. Mas em muitos locais, encontramos sequências inteiras de estratos que foram dobrados sem quebrar, indicando que todas as camadas foram depositadas rapidamente. Essas rochas foram dobradas enquanto molhadas e maleáveis, com as altas pressões e temperaturas das águas do dilúvio. Essas rochas endureceram depois do dilúvio. Rock is brittle. It doesn't bend very easily. If you try and bend it, it breaks. Now, granted, on a big scale, you might be able to get some pretty big bends out of a large rock. But these bends are tight and close, and you can walk from one end of them to the other. This type of bend and folding without breaking brittle rock means that maybe it wasn't brittle rock at the time of its formation. These might have been much softer materials. After all, they were laid down during Noah's flood. They've been compacted down, started off horizontal, but then as the tectonic movements occurred, they shifted and folded them while they were probably still soft. So when we look at it this way, what we realize is that the really tall mountain chains, the Alps, the Rockies, the Himalayas, they didn't exist before the flood. The whole reason that they exist is because of the flood. So basically, when we look at the geology of the Earth, we find that present processes do not explain what we see. Rather, what we see points to catastrophic processes in the past, and when we think about what those could be, it fits exactly with the account in Genesis of Noah's flood, which destroyed the whole Earth. The flood wipes away millions of years from the geological record. Those millions of years are necessary for evolution to occur. No millions of years, no evolution. Com o dilúvio de Noé, os bilhões e bilhões de anos da história da Terra desaparecem. As águas do dilúvio não enterraram apenas os animais, mas também a vasta vegetação viçosa da terra pré-diluviana. O sepultamento dessa quantidade enorme de vegetação da terra pré-diluviana foi rápido. As águas do dilúvio, com altas pressões e temperaturas envolvidas, formaram o carvão e o petróleo que temos hoje na Terra. Cientistas na década de 80 conseguiram criar carvão artificial, apenas submetendo a matéria orgânica a altas pressões e temperatura. O artigo diz: o processo é bem menos complicado do que era anteriormente imaginado ser necessário e fornece um novo entendimento acerca da estrutura do carvão e de como alterá-la. Esse trabalho foi publicado depois na Nature. O artigo da Nature diz: o Innas e seus colegas do Laboratório Nacional Argonne levaram menos de um ano para preparar um carvão sintético inteiramente caracterizado. O material que produziram não pode ser distinguido do carvão verdadeiro. Em menos de um ano, um carvão sintético que não pode ser diferenciado do natural foi produzido. Lembre-se que, segundo o evolucionismo, a síntese do carvão se deu há mais de 200 milhões de anos. Já sabemos que o carvão pode ser produzido muito rapidamente, sob certas condições de temperatura e pressão. Mas, e o petróleo? É possível produzir petróleo de forma rápida? Segundo o evolucionismo, a origem do petróleo na Terra tem milhões de anos e aconteceu pela decomposição de fósseis que se transformaram em óleo. Mas será que é necessário milhões e milhões de anos para formar o petróleo?
E se pudermos demonstrar que o petróleo é formado ainda hoje, com certas condições de temperatura e pressão, We are developing a process where we can use a vast amount of different biomass resources. We can convert all these types of biomasses into renewable biocrude oil by applying high heat and pressure, but it only takes 10 minutes. So this is where we now take our biomasses and mix them with water. Todas as experiências mostraram que só foi possível formar petróleo sintético quando a água muito quente foi introduzida. Além disso, existe evidência de formação natural de petróleo acontecendo agora. No Golfo da Califórnia, a uma profundidade de 2.000 metros do nível da água, existe um depósito de sedimentos orgânicos. Abaixo do depósito, a água superaquecida está sendo pressionada para cima. Petróleo está sendo formado pela interação dos sedimentos orgânicos com essa água quente. Esse petróleo hidrotérmico não pode ser diferenciado do petróleo cru retirado de poços perfurados. A questão é, a origem do petróleo ao redor de todo o mundo pode ser explicada por um processo termal de água quente similar ao que acontece no Golfo da Califórnia. É concebível que um grande dilúvio mundial tenha sido essencial na produção das enormes reservas de petróleo do Oriente Médio e de outras partes do mundo. A vasta quantidade de vegetação coberta pelas águas do dilúvio, misturada a uma água superaquecida, poderia formar petróleo nos volumes que vemos atualmente. O gigantismo era algo comum na Terra pré-diluviana. Libélulas fósseis com uma envergadura de quase 1 metro foram descobertas, e seria um acidente terrível se elas colidissem em seu para-brisa. Existem também fósseis de formigas gigantes, vespas gigantes, abelhas gigantes, aranhas gigantes, tartarugas gigantes. Veja essa concha gigante de mais de 40 centímetros. O gigantismo é uma evidência clara de uma Terra pré-diluviana e que tinha uma atmosfera totalmente diferente da nossa. Essa atmosfera e a maior proteção que a Terra pré-diluviana tinha da radiação do espaço permitiu que os animais crescessem tanto ao ponto de serem gigantes. Histórias de um grande dilúvio que incluem a salvação de pessoas e animais num barco são encontradas em todo o mundo. Se de fato aconteceu um dilúvio mundial, seria esperado encontrar várias narrativas desse dilúvio por diferentes povos. E é exatamente isso que temos. Relatos de um grande dilúvio existem praticamente em todos os povos antigos. Povos antigos que não se conheceram falavam de um grande dilúvio, onde um pequeno grupo de pessoas era salvo. Existem mais de 270 relatos de diferentes culturas ao redor do mundo sobre um dilúvio. Todo mundo no passado falava em um grande dilúvio. Por quê? Porque de fato aconteceu. Com o passar das gerações, as histórias sobre o dilúvio foram se modificando. Mas ainda assim, podemos perceber muitos pontos em comum. A fonte original de onde surgiu toda a ramificação do relato do dilúvio está na família de Noé. A Bíblia diz que a terra foi destruída durante o dilúvio. A terra antes e depois do dilúvio não é a mesma.
E ainda hoje, podemos ver inúmeras evidências dessa recente catástrofe por águas. No mais, fique com a promessa. The world is here and static, but I am asymptomatic. I'm the only one out here on the floor. The foundation is shaking and the windows all are breaking, but I'm not about to run for the door.